Ok. Pronto. Estamos todos juntos? Muito bem. Então, o Reversible Damage é um livro escrito por esta autora, como vocês viram, a Abigail Shrier, ou vamos chamá-la de Abigail, que é uma jornalista do Washington Post. É importante a gente mostrar isso, porque a Abigail, na verdade, é uma mulher que tem até uma visão de mundo mais à esquerda, e como redatora do Wall Street Journal, ela e tem uma qualificação muito boa, e por isso ela é muito respeitada, e o livro dela mostra isso. Ela tem aí uma formação de algumas das melhores faculdades americanas, o Columbia College, da Universidade de Oxford e também Yale. E o fato é que Abigail, ela escreveu um artigo acerca desse tema no Wall Street Journal e que atraiu a atenção, especialmente de inúmeros pais que começaram a mandar correspondências para ela, textos, né, através de e-mails e tal, mostrando o interesse deles nesse assunto e a dificuldade que eles estavam tendo em relação a esse tema com seus próprios filhos, o que despertou nela ainda mais o interesse de estudar esse assunto. E ela, então, escreve esse livro. É um livro que foi lançado pela Regnery Publishing, é uma editora americana. Tem 293 páginas na versão Kindle e 276 páginas na versão livro em papel. No Kindle custa em torno de R$62. Então, ele é acessível, mas ele está apenas em inglês. Isso é até um fator interessante da gente pensar, né? Ok. Então, ele está apenas em inglês, né? Ele não foi traduzido para o português. Isso é um fato interessante, porque é um livro que fez muito sucesso, assim, vamos dizer, um sucesso relativo, né? Porque não foi bem aceito entre todos, mas pelo site The Economist foi eleito em 2020 como o melhor livro. Também foi reconhecido pela Times e pela Sunday Times, que são organizações ou organismos de imprensa americano. Então, um livro que teve um destaque, mas creio que até mesmo em razão aí do assunto polêmico, ele tenha muito pouco, tenha tido muito pouco, pouca mídia, né, especialmente no Brasil, né, que nós vivemos. Bom, apresentando aqui brevemente o livro, um sumário aqui do livro, ele tem 11 capítulos e que falam, que vão tratar o assunto, primeiramente falando acerca do contágio aqui na introdução, uma apresentação, né, da própria história do livro. Depois ele vai fazer uma apresentação de algumas histórias no capítulo 1 de garotas, situações que mostram como essas meninas que tinham uma vida bastante comum como qualquer outras garotas, embora às vezes de famílias muito diferentes, algumas com base tradicional, né, de famílias tradicionais, conservadoras, e outras de famílias assim mais progressistas, até famílias em que você tem duas mulheres, né, como um casamento, né, e mesmo assim essas mulheres enfrentando grande dificuldade por conta de meninas que se tornaram transgêneros. É interessante que o foco da autora será com meninas, né? Esse será o grande ponto, justamente porque esta é a surpresa. A gente vai perceber, vai entender por quê. Ela mencionou lá no vídeo, mas nós vamos entender na medida em que estudarmos. Depois ela fala sobre a questão do enigma, né? O que efetivamente acontece. Ela vai falar sobre a influência da mídia, né, como funciona, quais são os mantras que são utilizados para tentar motivar, né, esses jovens na direção da descoberta como sexo, né, transgênero, a influência das escolas, a participação das escolas, das mães dos pais também, como as mães dos pais se comportam em relação a esse tema, o quanto eles ficam também como eles são colocados, né, contra a parede e se sentem confrontados com essa questão e até ameaçados
seja pelos pais, seja pelos filhos, ou seja pela própria sociedade como um todo que impõe essa realidade a eles. Como os psiquiatras veem essa questão, e os dissidentes aqui são os psiquiatras, psicólogos, que caminham na direção contrária ao que hoje a maioria enxerga, a maioria vê e, na verdade, tapa os olhos, né, para isso como sendo um perigo, como sendo uma realidade perigosa para as adolescentes. Depois o capítulo 8, 9 e 10, né, fala também acerca das questões envolvendo esses psicólogos, psiquiatras, muitos deles são perseguidos, inclusive, e ele fala acerca da transformação. A transformação aqui é o que essas meninas são capazes de fazer com o próprio corpo. Lembre-se que o título é o dano irreversível, e é isso que acontece quando elas começam a seguir todo o protocolo de mudança de um corpo feminino para um corpo masculino, utilizando testosterona, bloqueador de puberdade, usando uma espécie de compressor nos seios, né, para não aparecer os seios, e às vezes algumas outras, mastectomia, né, retirada dos seios, e até outras cirurgias mais invasivas. Capítulo 10, ela fala acerca do arrependimento, né, ela vai contar histórias de pessoas que se arrependeram, e o caminho de volta, que é uma orientação que ela faz aos pais no final, que é muito interessante. A gente quer chegar lá, e é um aspecto muito interessante, porque nós vamos ver muitos pontos de contato com aquilo que a gente já ensina, né, que a Bíblia já ensina, mas ela, na sua visão de mundo, da realidade, da sua experiência, também chegou a conclusões muito semelhantes. E a atualização, ela vai, como ela escreveu esse livro aqui em 2000, ela começou a pesquisa dela em 2019, escreveu o livro em 2020, então, ao final do livro, ela vai fazer uma atualização das histórias das crianças, das meninas, que ela contou antes. E é muito interessante perceber que não há nenhum final feliz aqui nessas histórias, né? Então, aqui um resumo que alguém no próprio livro comenta acerca do livro. Abigail Shrier escreveu um relato profundamente compassivo e totalmente sóbrio de um experimento social sem precedentes e imprudente, cujas cobaias são os corpos e as mentes dos mais vulneráveis emocionalmente entre nós. John Podhoretz, editor da revista Commentary e colunista do New York Publicações. Bom, então, vamos falar um pouquinho sobre o prefácio desse livro. No prefácio, ela vai contar um pouco acerca da história desse livro e das dificuldades que ela mesma passou, né? Como eu disse, o livro começou exatamente através de uma reportagem que ela fez no Wall Street Journal e que recebeu muitas respostas de pais preocupados e querendo saber mais acerca do tema. Quando ela escreve o livro, ela passa, então, a receber uma inundação, uma enxurrada de reações da sociedade querendo que ela não escrevesse esse livro, né? Ela recebe uma grande reação de pessoas que não queriam que ela escrevesse o livro, com medo de que, se ela escrevesse esse livro, isso poderia desencadear numa alta taxa de depressão, vício e suicídio, né? Pessoas que ficariam inconformadas, os próprios transgêneros, né, que enfrentam esse problema, isso levaria eles ao suicídio. O livro contribuiria para uma crise de suicídio entre os jovens transgêneros. E ela achou isso muito estranho, porque as pessoas nem tinham lido o livro ainda, ela nem tinha terminado de escrever e já estava recebendo bastante reação das pessoas de uma forma geral. Ela conta no prefácio que sofreu também dos próprios Big Techs. A Amazon, por exemplo, inicialmente não permitia que alguém pudesse que esse produto, que está lá na Amazon, inclusive você pode encontrar ele na Amazon.com, mas ele não podia ser anunciado, né? Colocaram alguma coisa no algoritmo que não permitia com que esse livro fosse anunciado. Se alguém procurasse o livro, encontraria indicação de outros livros que tinham uma outra abordagem, né? Uma abordagem diferente da dela. Ela também cita que recebeu aí reações também de Spotify e várias outras mídias também,
que da Target, né, houve uma reação também da Target, que houve um momento em que eles tiraram o livro dela de circulação, houve uma reação também, né, usuários, né, reclamaram porque queriam, de fato, ter acesso ao material, né, acharam que isso era um atentado contra a liberdade de expressão, e aí a Target teve que voltar a colocar o livro para venda. E, como eu disse, é um livro que também teve o seu destaque no The Economist e chamando a atenção, né, da sociedade como um todo. E, por causa desse livro, também ela salienta no prefácio que vários médicos começaram a publicar pesquisas confirmando aquilo que ela havia percebido, né, dando margem à sua própria pesquisa, mostrando que realmente o que estava acontecendo na América era uma verdadeira epidemia de adolescentes que ficavam... Perdão aí, gente, chegou aqui. De uma epidemia de adolescentes que estavam se aderindo à moda, né, eles chamam até no livro de mania, dentro de uma forma, um termo da psicologia, então ela usa o termo de mania pelo transgênero. Bom, no primeiro capítulo, na introdução, aliás, então ela vai falar acerca desse contágio e vai contar a história de Lucy. Lucy, né, é um caso muito comum, e ela usa essa história para tipificar como geralmente acontece, uma menina feminina, aquelas meninas que gostam de Barbie, que gostam de brincar, né, como qualquer outra menina, de ver filmes da Disney, e Pequena Sereia, e coisas dessa natureza, tal, né, e fazem parte de um lar, né, tradicional, mas um lar em que uma criança que, de repente, tem acesso à internet e que, do nada, né, essa menina, então, aparece se mostrando como que, né, mostrando esse anseio, esses desejos por uma transição, né? Isso acontece, né, aconteceu em diversas famílias, esse susto, né, que os pais, né, as mães especialmente, acompanhando ali as filhas, percebem em algum momento que algo estranho aconteceu com uma menina que nunca demonstrou nenhum tipo de traço, nenhum tipo de anseio, nenhum tipo de inclinação para uma mudança, né, ou mesmo um questionamento em relação à sua própria sexualidade. Então, de repente, né, isso acontece, né, isso surge, e surge às vezes em lugares que se menos espera. Pais que descobriram essa realidade quando uma filha estava apresentando um trabalho na escola. Os pais foram até a escola e foram acompanhar a filha nessa apresentação, e na hora ali ela se apresenta como um menino, né? Isso choca os pais. O que está acontecendo, né? Como é que isso chegou dessa forma e tão de repente? Então, no caso aqui de Lucy, ele diz o seguinte: ela disse que Lucy descobriu essa identidade com a ajuda da internet, que fornece uma gama infinita de mentores transgêneros que treinam adolescentes na arte de assumir uma nova identidade de gênero. O que vestir, como andar, o que dizer. Quais empresas de internet vendem os melhores compressores de seios, que é, né, essa forma de você tapar o seio ou diminuí-los para ficar mais parecido com o corpo de menino. Quais organizações os enviam gratuitamente e garantem embalagens discretas para que os pais nunca descubram. Então, esse foi o caminho de Lucy. Como persuadir os médicos a fornecer os hormônios que você deseja. Tudo isso disponível na internet. Como enganar os pais, ou se eles resistirem à sua nova identidade, como se separar completamente. Tudo isso acessível. Isso a autora vai apresentar assim vários casos. Acontece com meninas que, em algum momento da sua adolescência, passam por crises. A própria internet leva essas meninas a uma espécie de crise quando elas justamente se comparam, né, com as meninas lindas que aparecem, comunicativas, cheias de amigos, em lugares maravilhosos, às vezes andando em carros bonitos, e elas olham e falam assim: puxa, essa menina tem um grande sucesso, essa menina deve ser muito feliz, né? Como é que eu não sou assim? Por que eu sou
né, tão tímida, pequenininha, não tenho aqui, né, um grupo de amigos, não sou tão comunicativa, não sei me expressar. Então, essa menina fica se comparando, né, com outras e ela entra num estado, muitas vezes, de depressão. E essa insatisfação, essa infelicidade, né, vai levá-la a procurar ajuda na internet. Muitas vezes ela não tem diálogo, mesmo dentro de casa, com os pais, né, ela não tem boas companhias, e ela então vai na internet e lá vai descobrir esses grupos que se apoiam mutuamente na possibilidade de que a felicidade esteja numa redescoberta, né, descoberta de que você, na verdade, não é ela, né, mas você é ele. E aí eles, né, a internet vai mostrando vários casos e verdadeiros mentores que mostram como você pode fazer essa transição passo a passo. E elas, então, entram dentro desses grupos, e grupos que se apoiam mutuamente, pessoas que se motivam a fazê-lo. Cada passo que você dá, as pessoas te apoiam, você vai conquistando o respeito das outras pessoas, vai conquistando ali, né, um olhar diferenciado, você vai encontrando, de fato, o seu grupo e vai se sentindo realizada com isso. Então, é aí onde está o feitiço que acontece através da internet. E sob a influência de testosterona, né, e da transgressão, disse a mãe, né? Lucy, de repente, aquela menina toda educadinha, menina que gostava de coisas femininas, ela se torna grosseira, agressiva, recusa-se a explicar a sua nova identidade ou responder a qualquer pergunta sobre ela. Acusa a mãe de ser transfóbica, né? Ah, e assim, fala para a mãe, né, que ela sempre era trans, na verdade, que a mãe dela descobriu muito tarde e, né, não adiantava mais fazer nada absolutamente para mudar esta realidade. Então, quanto mais agora a mãe tentava chegar próxima de Lucy para entender o seu problema e tentar ajudá-la, mais Lucy ia se afastando da sua mãe, né? Mais ela ia criando uma barreira. E ainda mais ela pediu para que a mãe deixasse de usar, né, os pronomes antigos e passasse a usar os novos pronomes. Em pouco tempo, os pais mal a reconheceram e percebem, né, que ela foi tornando-se totalmente, né, uma outra pessoa. E a mãe diz assim, é como se ela tivesse se unido a uma seita, né, uma seita que tomou totalmente conta do coração da minha filha. E aí, eu coloquei na tela aí para vocês um fato aí que está no livro. Historicamente, ela né, essa mudança transgênero afligiu uma pequena, essa disforia de gênero, perdão, né, disforia de gênero, que é esse desconforto da pessoa com a própria sexualidade. Ela afligiu uma pequena parcela da população, aproximadamente 0,01%. Então, é um número ínfimo e quase exclusivamente meninos. E há um detalhe interessante, isso acontece, como foi mostrado lá no vídeo, com meninos de 2 a 4 anos de idade. Então, é numa pré-adolescência ali, né, uma infância mesmo, bem no início dela ali ainda, de 2 a 4 anos, e desses 0,01%, 70% deles volta a uma normalidade, né? A manifestação, a criança ser, né, da sua própria sexualidade, 70%. Então, o que sobra disso é um número muito pequeno. Mas aí o fenômeno, antes de 2012, na verdade, não havia literatura científica sobre meninas de 11 a 21 anos que tivessem desenvolvido disforia de gênero. Ou seja, o número era tão ínfimo, tão pequeno, que não havia nada escrito a respeito disso. Ninguém havia se interessado. Então, a partir de 2012 e os anos sucessivos, 2014, a autora ela escreveu em 2019, então ela fez pesquisas aí 2017 para frente, esse número saltou assim abruptamente. A gente está falando de crescimento assim de 1000% de casos nos Estados Unidos e na Inglaterra 4000%. Então, assim, é um salto gigante. Então, isso deveria estar no holofote da mídia, isso deveria estar no holofote da ciência, isso deveria estar, né, no centro da discussão da sociedade, isso deveria saltar aos nossos olhos, mas não acontece. É justamente o fato que é estranho, né? As pessoas não observam isso e a gente sabe por quê. Que existe uma ideologia que cerca tudo isso, né, que tenta mostrar tudo isso como uma normalidade.
mas as próprias estatísticas mostram que não se trata de uma normalidade. Então, no capítulo 1, ele vai falar acerca das garotas. Nos Estados Unidos, Grã-Bretanha e Canadá, os adolescentes estão passando pelo que o psicólogo acadêmico Jonathan Haidt chamou de crise de saúde mental, evidenciando níveis recordes de ansiedade e depressão. Então, nós estamos vivendo uma era de crises de saúde mental. Os adolescentes hoje estão sob grande pressão, como nunca estiveram nos anos antecedentes. Veja aqui esse dado. Entre 2009 e 2017, o número de estudantes do ensino médio que pensaram em suicídio aumentou 25%. O número de adolescentes diagnosticados com depressão clínica cresceu 3,7% entre 2005 e 2014, e todos eram adolescentes. Eu não tenho esses números aqui no Brasil, a intenção não é apresentar um estudo propriamente do caso, mas mostrar os dados do próprio livro. Mas a gente pode fazer uma relação com o que deve estar acontecendo no Brasil, e quando a gente conversa, às vezes, com professores de escola, diretores, temos a nossa escola, na nossa igreja, a irmã Ana Regina, ela fala dos casos que ela ouve, conhece, de automutilação, muito comum nas escolas, que está falando, olha, as taxas médias de automutilação refletem o mesmo pico, um aumento de 62% desde 2009, tudo entre meninas adolescentes. Então, está acontecendo um problema muito sério, que está tomando a nossa sociedade. Entre meninas pré-adolescentes de 10 a 14 anos, as taxas de automutilação aumentaram 189% desde 2010. Veja, pré-adolescentes de 10 a 14 anos, quase o triplo do que eram apenas 6 anos antes. O triplo. Então, uma escala ascendente gigantesca. O que aconteceu? Estou apresentando aqui um resumo desse capítulo. O que aconteceu? O apresentador de podcast Joe Rogan, que é um apresentador conservador, ele tem lá o seu programa bastante conhecido nos Estados Unidos, faz essa pergunta ao Haidt, que foi apresentado aqui anteriormente. Por que o aumento repentino de ansiedade, depressão e automutilação? Resposta: mídia social. A resposta imediata de Haidt. Por quê? É aquilo que nós comentamos. A mídia produz uma visão irreal, uma realidade que não existe. As pessoas se apresentam de uma forma como se o mundo fosse um mundo da fantasia. E os adolescentes que não têm esse filtro, eles olham para essa realidade e dizem, puxa, existe um mundo que para mim é um mundo que eu não alcancei, é um mundo que é irreal para mim e deve ser eu o problema. Por que eu não consigo isso? Por que eu não tenho esse mesmo grau de satisfação, ou de beleza, ou de comunicação, ou de amigos, ou de riqueza, enfim, eu não consigo desfrutar de tudo isso. Então, ele começa a entrar no estado de depressão, e aí é onde entra a fragilidade desse adolescente, especialmente, claro, quando ele não tem uma estrutura dentro de casa, quando ele não tem um lar, uma estrutura e diálogo com os próprios pais. Já adiantando aqui um ponto que faz parte da conclusão dela, que é o ponto fundamental, é mostrar que o grande problema está na ausência dos pais. Quando não há a comunicação, quando os pais são omissos, ou a criança fica ali trancada no seu mundinho com o seu celular, e fazendo lá, vendo de tudo, sem monitoria, sem nenhum acompanhamento, é onde está o grande problema. Como Twenge é um outro pesquisador, escreveu para o The Atlantic, não é exagero descrever o iGen. iGen é a geração que nasceu depois do ano 2000, ou no 2000 para frente. Não é exagero descrever essa geração como estando à beira da pior crise de saúde mental em décadas. Grande parte dessa deterioração pode ser atribuída aos seus telefones, ou melhor, smartphones, aos seus celulares. Então, essa é uma conclusão que ela vai apresentando logo de início. Nesse mesmo capítulo, o capítulo que ela fala das garotas, ela vai apresentar aqui também 2 casos, Julie e Sally. São também casos de 2 garotas que, de repente, começam a transicionar aí para essa nova experiência.
Dentro do capítulo, ela diz, né, fala sobre a puberdade como sendo um inferno. Mas o que ela quer dizer com isso? Deixa eu ver aqui. Então, quando ela trata desse tema, deixa eu só localizar aqui. Ok. Então, ela fala o seguinte, que a puberdade é uma provação para qualquer pessoa, talvez especialmente para as meninas. Cólicas, inchaço, acne conspiram para confirmar. Seu corpo realmente te odeia. Por que outro motivo dispararia fogos de artifício tão obviamente planejados para confundir e alarmar a dor esmagadora e o súbito fluxo de sangue? Eles nunca são mais severos do que para aqueles que recentemente adquiriram, né, essas características. Então, a puberdade também é quando a menina transgênero de hoje, né, a menina adere a essa mania transgênero nos dias atuais. As meninas se sentem alienadas de um corpo que as esmurra por dentro. O estresse causado pela puberdade é antigo. O que é novo é a relativa incapacidade dos adolescentes de hoje em suportá-la e a presença constante de aparentes alternativas. Isso aqui é um ponto interessante que eu queria salientar. Tá aqui, ó. O que é novo é a relativa incapacidade dos adolescentes de hoje em dia em suportar. Porque nós vivemos na era em que nós tentamos evitar a dor por todas as maneiras. Então, se é possível tomar um remédio para a dor, se a gente puder, né, tomar qualquer tipo de remédio, ou mesmo tratar questões, as nossas ansiedades, seja com remédio, seja com formas, a gente quer evitar a dor de todas as maneiras. Né? E isso faz com que os adolescentes também não tenham o anticorpo para suportar a dor. Né? E aí é onde esse adolescente fica fragilizado para as alternativas que lhe são apresentadas. Né? Se ele está insatisfeito com as dores, com as mudanças, com a falta de compreensão com aquilo que está acontecendo, então lhe é ofertada uma série de saídas fáceis para aquela situação. Então, ele diz assim, depois há o mise-en-scène da nossa era de solução rápida, marcada pela convicção de que ninguém jamais deveria suportar qualquer tipo de desconforto. Ritalina para desatenção, opioides para dor, Xanax para nervos, Lexapro para tristeza, testosterona para puberdade feminina. Então, para tudo tem um remédio, né? Só basta passar lá no psiquiatra que ele passa para você, né? Prescreve ali um remédio para você fugir da dor. Ela cita também uma outra história, que é o Gayatri, né? É uma outra também. É bem interessante, se vocês adquirirem um livro, lerem cada uma dessas histórias. Né? A gente não pode aqui dar esses detalhes por conta do tempo, mas cada história é um drama vivido por uma família, por uma menina que foi, né, se vendo né, de uma forma não reconhecendo, né, a si mesma dentro do seu próprio corpo. No capítulo 2, capítulo que fala do enigma, ela vai apresentar a doutora Lisa Littman, que ela mencionou lá no vídeo. A doutora Lisa Littman é uma obstetra, uma pessoa que nada tem a ver com estudos sobre adolescente. Ela, na verdade, quer estudar obstetrícia, mas ela começou a observar que meninas que estavam envolvidas em determinados grupos começaram a aderir a esta moda, essa mania dos transgêneros. E o que ela observou é que essas meninas elas tinham em comum o fato de ter uma outra amiga na mesma situação. Né? Assim, ela percebeu que isso era como que transmitido, né, de uma para a outra. Não é uma coisa que ela... Não é uma disforia de gênero que nasce de uma pessoa em um lugar remoto, mas justamente é porque havia uma relação dessa menina com outra menina com a mesma visão. Né? Então, ela percebe essa realidade e começa a fazer uma pesquisa
dessa questão. O texto aqui fala, né, que ela reúne 256 relatórios detalhados de pais e analisa os seus dados. E quando ela começa a apresentar o resultado disso, ela passa, então, a sofrer uma grande perseguição por pessoas que querem cancelá-la, eliminá-la, mandam textos, mandam e-mails, né, para a organização médica que ela trabalha, pedindo para que ela fosse demitida. Ela sofre uma enorme pressão. E o interessante é que essa Lisa Littman, ela também é uma pessoa de esquerda, progressista, assim, declarada, né? Ela não é uma pessoa conservadora, ela não estava fazendo nada por conta de uma ideologia de família tradicional, nada disso, né? Muito ao contrário, ela é uma aderente de uma visão mais, nos Estados Unidos, eu diria que é liberal, né? Eles são os liberals lá, que é mais de esquerda, e ainda assim, né, ela foi bastante atacada. A natureza atípica dessa disforia, ocorrendo em adolescentes sem histórico infantil, é o que ela percebeu, empurrou a doutora Littman para uma hipótese que todos haviam ignorado: o contágio entre pares, o quanto, né, as meninas estavam sendo influenciadas por um fator social, né, a informação, o contato com outras meninas que tinham a mesma visão, né, então a influência de grupo. Aqui é a doutora, tá? A doutora Littman deu um nome a essa expressão atípica, deu nome a essa expressão atípica, chamando de disforia de gênero de início rápido, porque era alguma coisa que surge do nada, em meio à adolescência, não é um momento que a ciência antes tivesse percebido ou tivesse relatos anteriores, né? Porque geralmente é na infância que acontece, o normal é na infância, mas aqui ela via isso acontecer dentro da adolescência. O mais recente manual de diagnóstico e estatística, DSM-5, relata uma incidência esperada de disforia de gênero da ordem de 0,005 a 0,014% para homens, e uma incidência muito menor de 0,002, 0,03% para mulheres, com base no número daqueles que, uma década atrás, procuravam intervenção médica. Então, com base naqueles que procuravam intervenção médica. Esta é uma incidência de menos de 1 em 10 mil pessoas. Na última década, como a doutora Littman começou a descobrir, a disforia de gênero adolescente aumentou em todo o Ocidente. Nos Estados Unidos, 1000%. 2% dos alunos do ensino médio agora se identificam como os transgêneros, né? Puxa, de repente todo mundo é transgênero, de acordo com uma pesquisa de adolescentes de 2017, publicada pelo CDC, Centros de Controle e Prevenção de Doenças. Na Inglaterra, o aumento foi de 4.000%, e 3/4 das pessoas encaminhadas para tratamento de gênero são meninas. Dado o aumento repentino e a mudança abrupta na demografia de meninos com histórico de disforia de gênero na infância para meninas adolescentes sem esse histórico, esse era o tipo de coisa que deveria estar no radar de muitos cientistas, mas não estavam. E aí ela vai mostrar no livro por que isso estava acontecendo. É interessante, porque ela vai procurar ser muito honesta na avaliação dela do que poderia estar acontecendo. E ela percebe, então, que há vários meios que estão contaminados com uma visão de mundo que gera uma espécie de facilitador, motivador, influenciador para o crescimento do número de casos de disforia de gênero, de mudança no caso de gênero. Eventualmente, a doutora Littman descobriu sites onde os pais, aqui ela percebe que há sites onde os próprios pais estavam descrevendo o que se tornaria para ela um padrão familiar. Então, como é que é esse padrão? Primeiro, tem lá uma filha que luta com lutas sociais e ansiedade, mas sem manifestações de problemas de identidade de gênero na infância, e entra no ensino médio. Então, essa menina, com as suas questões internas, entra no ensino médio. Depois, ela se envolve com um grupo de amigos, no qual muitas das crianças se assumem como transgênero. Então, há um dado interessante que isso faz com que haja uma espécie de sugestão mental naquela direção. Inclusive, quando ela fala de tratar isto em escola, ela fala sobre o perigo até, quando você traz esse tema à tona, porque mesmo quando você quer tratar o tema de uma forma a servir como prevenção, isso acaba estimulando a curiosidade,
né, das meninas, no caso, adolescentes, que vão querer testar a coisa para ver se realmente é aquilo que está sendo dito acerca disso. É mais ou menos como falar de drogas, né? Fala assim, olha, não use drogas. A droga, né, é uma coisa que dá um prazer enorme, mas cuidado, porque tem lá as suas consequências. Mas aí o adolescente ele só se fixa na parte do prazer enorme, né? Ele fala, não, deixa eu experimentar, depois, né, as consequências, né, a gente tira de letra, não é bem assim, né? O adolescente ele entende que ele é como um super-homem, né? Um super-herói assim que é imbatível. Então, a filha, então, veja, ela se envolve com o grupo, a filha faz um anúncio semelhante sobre si mesma, então a sua saúde mental piora. Esse é o que ela está descrevendo aqui, é uma característica normal nesses casos. Então, a menina se envolve, depois ela faz o anúncio, porque ela toma coragem, o grupo estimula isso, fale, né, se apresente, mostre que você é, mas a saúde mental piora, em vez de melhorar. Era prometida uma melhora, né? No momento que você sair do armário, aí você vai agora se sentir melhor, mas ela se sente pior. Eles não encontram o seu verdadeiro eu, né? E floresceram. Lembrou a doutora Littmann dos relatórios dos pais que leu. Então, as filhas ficam mais zangadas, mal-humoradas, mais hostis com os pais, e quanto mais sofriam de disforia, mais se afastavam das pessoas que poderiam ajudar. Então, aqui ela não mencionou, mas é daqui para quando a progressão nisso começa, então, a haver a utilização, né, dos químicos, a transformação do próprio corpo, gerando o dano irreversível. A doutora Littmann nunca sugeriu que a disforia de gênero não existisse ou que essas meninas não a tivessem. Ou seja, né, cientista, ela parte do princípio que pode acontecer, pode ser uma realidade. Mas o que ela hipotetizou, a hipótese dela, foi que a disforia de gênero dessas adolescentes, tinha uma etiologia atípica, ou seja, um conjunto de causas diferentes do diagnóstico clássico. Ao contrário da disforia de gênero tradicional, esta parecia encorajada, né, intensificada por amigos e mídias sociais. Então, veja, isso aqui é uma cientista chegando a essa conclusão com base em relatos, com base em dados, com base em comparações, com base na observação, né? Isso não é apenas, né, um achismo. Isso é importante. Capítulo 3, ela fala acerca dos influenciadores. Eu não vou me deter muito nisso, mas o que eu quero salientar são as frases que esses influenciadores geralmente utilizam para motivar as adolescentes para a transformação. Então, uma delas, que é muito repetida, é: se você acha que pode ser trans, quer dizer, talvez você seja, é porque você é, né? Se existe uma dúvida em relação a isso, isso já é um indicativo que você é, porque trans é um estado de espírito, é inato, permanente, perfeitamente conhecível, é uma coisa interna. Então, se você tem dúvida em relação a isso, isso já é, né, uma prova ou uma demonstração, uma evidência de que você seja. Tentando ser trans, então use lá, né, os compressores de seio. Eu não sei se tem uma tradução melhor, né, em inglês é binders, né, que pode ser traduzido também como fichário, mas eu acho que fichário não tem nada a ver. Então eu coloquei como compressor de seio. Eles mostram isso assim como o grande ponto de satisfação. Quando a menina começa usando esse negócio, é como se fosse uma libertação, né? Olha, agora você vai experimentar realmente. Comece por aí, porque é algo menos invasivo, né? É apenas uma maneira, né, estética, e isso não vai causar danos em você e tal, e vai ser sua primeira experiência. E elas, claro, vão se motivando por aí a tentar se enxergar de uma maneira diferente. Mas, mais à frente, a autora vai mostrar que isso traz consequências para o seio, né? Traz consequências para o funcionamento, isso depois pode gerar problemas na formação, enfim. Mas essa é uma das frases. Testosterona, né? Incrível, né? Se você usar testosterona, isso vai resolver os seus problemas, porque a testosterona vai trazer aí características masculinas, não é isso que você está buscando? Então, você vai ver como essa mudança será algo incrível. Então, é como se fosse a grande prova, né, da coragem
dessa menina de poder transcender para o outro universo, né? O grande passo é a testosterona. Quando ela chega nesse ponto aí, é porque ela realmente está envolvida nessa causa, né? E ela vai ser tratada também como uma heroína pelos grupos ali. E claro que isso também vai gerar uma série de consequências futuras, a mudança da voz, a mudança pelos, né, que vão surgindo e coisas que depois não terão reversão. Se os seus pais te amassem, né, de verdade, eles apoiariam a sua identidade trans. Aliás, isso é um ponto que não só os influenciadores, mas todo o sistema vai impor sobre os pais. Tanto os influenciadores, quanto a escola, quando a escola está também envolvida nessa abordagem, quanto os próprios profissionais, né, os psicólogos, psiquiatras, quando o pai for procurar, eles vão dizer, olha, né, você tem que apoiar, porque é assim que você vai mostrar o seu amor, porque se você não apoiar, né, olha só o item 5, o que acontece? Você é ameaçado, porque há uma grande probabilidade do seu filho se matar. Você prefere um filho trans ou um filho morto? Né? Puxa, então os pais, obviamente, vão optar por não ter um filho morto. Então, isso é uma faca, né, no pescoço de um pai, de uma mãe, e que fica perdido numa situação como essa. E esse é um grande mantra, né? Se você não apoiar, o seu filho vai se matar. E é um fato que o número de suicídios entre trans é muito alto, justamente porque é uma questão não solucionada, questão interna não solucionada, né? Então, há um número de suicídios muito grandes. E eles também até indicam como enganar pais e médicos, né? E falam, olha, enganar é errado? É, mas nesse caso se justifica, porque eles não entendem, né? Os seus pais não te entendem, os médicos não te entendem, então é justificável que você faça isso. Bom, capítulo 4, ele fala acerca das escolas, né? Isso a gente sabe como é que é nos Estados Unidos, especialmente aqui no Brasil, mas lá a coisa está bem feia. As escolas, muitas delas, especialmente em estados como o estado da Califórnia, estão totalmente tomadas, né, por esta visão de tentar impor sobre tanto as crianças quanto aos próprios pais, né, a visão do transgênero, né, como algo absolutamente normal, e eles vão trabalhar nesse sentido, né? E o que ela conta no livro é um verdadeiro absurdo. O que acontece dentro da escola é que né, quando um adolescente ele começa a se ver, né, de uma forma diferente, começa a querer ser tratado como um transgênero, a escola imediatamente respeita isso, ela vai acatar essa vontade do adolescente e não vai informar os pais, né? Ela não vai ter nenhuma preocupação em tratar isso com os pais, ela simplesmente vai começar a tratar, né, o adolescente da forma como ele quer ser tratado. Por isso que depois, né, os pais levam um susto, muitas vezes acontece dentro da própria escola esse susto, porque a escola já está imbuída desta visão. A autora, mais à frente, ela menciona que um dos fatores até para isso é por causa das próprias leis, que nos Estados Unidos, assim como no Brasil, né, as coisas estão muito perto, a gente copia muita coisa que vem lá dos Estados Unidos, mas lá nos Estados Unidos existe aí uma relação entre racismo e a questão de opção sexual, né? Se você não respeitar a opção sexual de uma pessoa, é como se fosse um crime de racismo. Então, quando uma pessoa se assume de uma tal maneira, dizer que ela não é aquilo é como se você estivesse, né, sendo racista com ela, e isso incorre em sanções da lei. Então, isso vai afetar todas as profissões, inclusive, né, os professores nas escolas. Então, eles vão motivar para que os alunos possam tratar a questão do transgênero de uma forma bastante natural. Isto também tem a ver com a questão tanto de tentar ensinar as crianças, e veja, isso vai acontecer desde as fases mais fundamentais, né, desde do jardim da infância, né, dependendo da escola, dependendo do lugar, desde o jardim da infância até o ensino médio. E isso tudo com a fundamentação de preparar os alunos para que eles não cometam bullying com alunos que sejam transgêneros, né? Então, você não deve
praticar, né, um bullying com alunos que sejam transgênero. Mas como é que se ensina isso? Ensinando todo o processo, né, motivando as crianças a tentarem se ver como transgênero e tal, enfim. A loucura está aí, mas a fundamentação é querer proteger as crianças de um bullying e ensiná-las a não praticar esse bullying. Mas é claro que isso é algo totalmente incoerente, porque a autora até usa essa expressão, né, como se as crianças recebessem uma criança lá da Indonésia com uma roupa, né, de indonésio, né, que tem a ver com a cultura dela, e aí eles começassem a praticar bullying com aquela criança. E aí os professores falam, não, não façam isso, vamos aprender toda a cultura da Indonésia, vamos saber quem são, né, de repente, os deuses ali, a história, os reis e tal, e todos nós vamos tentar aqui nos vestir como indonésios e tal, para entender que não se deve tratar dessa maneira. Isso não tem nada a ver, né? É algo completamente incabível. Então, da mesma maneira, deveria ser também em relação a questões de ordem sexual. Eu vou terminar aqui no capítulo 5, gente, não vou prosseguir a mais por causa do nosso horário. O que eu pretendo fazer é dar continuidade na semana que vem, e aí quem se sentir à vontade, quiser participar conosco na semana que vem, já está convidado para a gente tentar fechar esse assunto. Mas eu queria fechar com esse capítulo número 5, quando ela aborda acerca das mães e dos pais. O capítulo 5 começa contando a história de Maddie e a sua mãe Catherine. E é uma história triste, pensa numa história triste. Eu quero só dar uma geral aqui acerca dessa história de Maddie e a sua mãe Catherine. Deixa eu só achar aqui. Então, é uma história, eu diria, comovente, né, de como uma mãe, né, viu aí a transformação da sua filha, e ela, de novo, né, essa mãe é uma ativista progressista, uma pessoa que tem uma mente totalmente aberta no sentido de né, não criar nenhum tipo de preconceito, nenhuma barreira em relação aos LGBTs, é uma pessoa completamente aberta a isso, e que passou pela situação, mas com a filha, Maddie, e que chegou a um ponto que ela não sabia mais o que fazer, e ela se arrepende, inclusive, da maneira como ela tratou inicialmente. E como é que ela tratou? Tentando aceitar tudo que a filha apresentou, né, achando que estava tudo certo. Então, ele diz assim, em 2013, quando a sua filha Maddie, de 12 anos, anunciou que era transgênero. 12 anos. Catherine poderia ter dito a Maddie que isso era ridículo. Ela pode ter se recusado a aceitar os novos pronomes, poderia ter, né, se recusado a aceitar os novos pronomes ou o nome masculino de Maddie. Talvez Catherine devesse ter sua posição pronta desde o início, se Catherine não estivesse aberta para ouvir o que Maddie tinha a dizer, deixando de lado tantas de suas próprias dúvidas no processo, ela não se sentiria tão traída agora. Mas Catherine, diz ela, veja, é uma autora que tem uma posição muito semelhante à própria Catherine. Mas Catherine estava na esquerda política, advogada, lobista de uma causa progressista. Ela apoiou entusiasticamente o casamento gay muito antes de ser legal em qualquer lugar da América e serviu como dama de honra no casamento do mesmo sexo de um primo. E ela abordou o anúncio de sua filha com uma mente surpreendentemente aberta. Catherine não sabia bem o que fazer com a autoavaliação da filha, quando a filha chegou com essa novidade, né? A descrição de disforia de gênero não parecia se encaixar em sua filha, que nunca foi um moleque, né? Assim, uma menina que gostasse, né, de suor, de esportes, tal, não tinha nenhuma atividade dela que fosse assim masculina, alguma coisa nesse sentido. E então ela vai contando aqui a história e ela coloca o seguinte: agora é difícil retroceder, mas em 2013, quando Maddie estava começando a passar muito tempo nas redes sociais, poucos conheciam os perigos da internet. 2013. Catherine não pensou muito nisso na época. Ela notou que sua filha parecia estar se fixando nessa nova identidade e ficando cada vez mais furiosa por sua mãe não ter abraçado imediatamente o autodiagnóstico de Maddie. Mas Catherine também não descartou. Ela ligou para 10 terapeutas diferentes e explicou a situação para cada um. Sua filha não tinha histórico de disforia de gênero.
ela teve essa ideia depois de uma apresentação na escola. Todos os terapeutas disseram a mesma coisa para mim. Eles disseram, nessa idade as crianças sabem o que elas são, né? Ou seja, as crianças sabem aquilo que elas são. Mas essa explicação não parecia certa para Catherine. Sua filha simplesmente não parecia um menino preso no corpo de uma menina. Ela parecia uma garota que teve muitos problemas para se encaixar com os colegas, que foi apresentada uma explicação e se apegou a ela. Mas quando a fixação de sua filha por essa identidade se intensificou, Catherine começou a considerar a possibilidade de que Maddie estivesse certa. E ela, então, né, vai entrar numa peregrinação aqui, pesquisando na internet, qualquer coisa que pudesse ajudar a oferecer uma alternativa ao coro de terapeutas que a encorajavam a tratar Maddie como menino. Ela não aceitava, né? Apesar dela ser aberta, mas ela não estava aceitando essa realidade. E ela disse o seguinte, não consegui encontrar nada que apoiasse meus pensamentos, que eram de não aceitar. A única coisa que encontrei online foi um tipo de crítica anti-gay de ódio. Não encontrei nada que apoiasse minhas próprias ideias. Catherine achou esses sites um desvio. Ela decidiu que precisava consultar um especialista e levou a filha a um terapeuta de gênero. Eu tentei colocar todas as minhas dúvidas de lado. E na clínica, Catherine juntou-se a um grupo de pais cujos filhos adolescentes apresentavam problemas semelhantes. Então, o terapeuta de gênero garantiu a Catherine que usar o novo nome masculino e os pronomes masculinos de Maddie era totalmente reversível, né? Isso poderia ser revertido no futuro. Parecia não haver uma boa razão para não afirmar. E seu veredito foi resoluto. Ele disse que minha filha corria alto risco de suicídio se eu não afirmasse. E é interessante, então, né, o texto vai continuando e vai mostrando, né, que todos os terapeutas aí foram aconselhando que ela aceitasse, que comprasse o compressor de seio e tal, e ela internamente ela não estava aceitando essa realidade. Até que chegou um ponto em que foi receitado para ela, para a filha, né, um bloqueador de puberdade chamado Lupron, e dizendo que era perfeitamente seguro, bem estudado, né, vamos segurar a puberdade da menina e tal, por um tempo, para ver se ela, né, sabe, se ela confirma se é isso mesmo que ela quer. E quanto mais, né, essas ideias eram aparecendo, mais a Catherine, a mãe, ficava bastante desconfortável com isso e procurou, né, pesquisar e percebendo o risco que estava sendo oferecido para sua filha. Inclusive, a utilização desse bloqueador de puberdade, ele traz, né, futuramente problemas de fertilidade, né? Isso é um caminho sem volta. Por que oferecer esse risco para uma jovem, uma adolescente, por conta, né, de um período aí, de uma transição, de um momento em que ela ainda está tentando se achar, né? Isso tudo não fazia sentido para Catherine. E então, quando é interessante, ela não entendia, né, por que os psicólogos encorajariam isso, né, como os médicos também permitiriam isso, né, que os pais consentissem em eliminar uma capacidade humana, que é de fertilidade, que é tão vital, em nome dos seus filhos menores. E ainda, bem na frente dela, né, as escolas estavam encorajando isso. Então, essa mulher estava se vendo cercada. Os pais estavam concordando com isso. Os pais também. A mídia estava comemorando. E todos estavam agindo como se isso fosse perfeitamente, né, ele até usou a expressão kasher, né, que é aquele rito judaico de purificação. Era um ato totalmente puro, maravilhoso, lindo. Foi o suficiente para fazê-la pensar que poderia estar perdendo a cabeça. Será que só eu estou errada? Né? Será que só eu que não estou enxergando o que está acontecendo aqui? Né? Será que eu estou doida? Né? Então, ela concluiu que nunca deveria ter iniciado sua filha nesse caminho. Só que agora era tarde. Ela contou ao marido e à filha o que havia aprendido e começou a lutar para retirar, né? Retornar tudo. Mas, em certos aspectos, era tarde demais. Em certos aspectos, era tarde demais. Não sabíamos que ela havia contado, a menina havia contado à escola, e a escola não me havia contado. Catherine, então, começa uma cruzada, tentando alertar outras pessoas, mas na medida em que ela usava a internet para tentar fazer esses alertas, ela recebia uma série de críticas, era cancelada,
cortavam ali os comentários dela, tudo que ela escrevia, ela era banida dos fóruns de discussão, era excluída, né? Tudo que ela tentava fazer, ela recebeu aí a sanção da própria sociedade. Então, é um caso, né, muito comum, o caso dessa Catherine. Então, e aí, deixa eu ver aqui, queria terminar só com essa parte. Olha, as mães trabalharam tanto para encontrar suas filhas onde elas estavam, para compartilhar seus modismos e entusiasmos de emo a anime. Não está assim uma tradução excelente, né? Mas eu acho que dá para entender a ideia de que as mães procuraram estar junto das suas filhas, né? Assim, mostrar num diálogo ali, tentar uma identidade com elas, né? Assim, acompanhando, né? Essa filha que queria ser emo, legal, anime, que legal. Eles abraçaram os anúncios de fidelidade de suas filhas ao ateísmo, né? Que é a expressão da autora. Comunismo, suas epifanias sobre ser gay, tá tudo certo. Por quê? Porque eu quero a felicidade da minha filha, né? Aquilo que ela escolher, eu estou junto com ela, eu tenho uma cabeça aberta, né? Então a gente está sempre junto, eu não vou me opor a nada. Eles precisavam que suas filhas fossem felizes e bem-sucedidas, e talvez olhando para trás, precisassem de mais disso. Aí ela coloca o seguinte, olha que interessante, às vezes eu me perguntava se toda essa mente aberta não havia roubado de suas filhas a rebeldia que elas tanto pareciam desejar, né? Porque as meninas queriam, na fase da adolescência, ser rebeldes, mas a mãe apoiava em tudo, aí eu acho que ficou faltando, né? Até curioso isso, né? Ficou faltando aí as meninas não tiveram esse desejo, essa condição realizada, né? Nem rebelde eu consigo ser, né? Porque a minha mãe é mais rebelde do que eu. Talvez se eles tivessem feito uma oposição monstruosa para, digamos, que suas filhas ingressassem na aliança gay-straight no ensino médio, talvez se eles não estivessem lá com a câmera e abraços quando suas filhas usaram um smoking no baile, talvez se eles se fingissem horror ou opróbrio moral que não sentiam e desencadeassem um discurso retórico ou sermão ou ataque de exasperação digno de um filme de John Hughes, talvez suas filhas tivessem declarado vitória e considerado sua guerra de independência um sucesso. O que ele quer dizer com isso? Né? Na visão da autora, e aqui a gente pode fazer uma aplicação para a gente encerrar, é que ela dizia o seguinte, bom, as filhas estavam procurando uma atitude de rebelião, mas quando as mães apoiavam tudo que as filhas faziam, então elas frustravam esse desejo de rebelião das filhas, né? Deixando-as mais frustradas ainda. Né? Elas não conseguiam mostrar, né, para os pais isso. E isso não era bom. Né? Então, a autora ela está mostrando isso de uma perspectiva do mundo, uma perspectiva de alguém que acha que isso poderia ter sido uma solução para evitar esses problemas. Né? Se a Catherine simplesmente não tivesse aceitado com tanta facilidade, né, a mudança da filha, mas tivesse se imposto, talvez isso pudesse fazer alguma diferença na cabeça da filha, pudesse talvez feito ela pensar ou, tá bom, né, agora que minha mãe não está aceitando mesmo, já estou satisfeita com isso, mas pelo fato da mãe ter tentado apoiar tudo isso, isso deu margem para ela ainda, né, prosseguir mais ainda nesse caminho. Bom, o curioso disso aqui é o seguinte, que no final do livro, um dos aspectos que a autora vai procurar orientar os pais são dois aspectos fundamentais. Né? Um é, tire o smartphone das mãos das suas filhas, né? Tire, né, o smartphone, não permita com que elas tenham essa liberdade que elas têm, porque é lá onde tem acontecido a fonte do problema. E segundo, ela diz o seguinte, reconquiste a autoridade de vocês como pais, né? Reconquiste a autoridade de vocês como pais, tem que ter autoridade sobre os filhos. E aí é onde a gente, como cristãos, vemos que a autora, né, ela desconhecendo a palavra de Deus, ela não percebe o quanto nós já temos isto muito mais aprofundado, e por isso as nossas adolescentes, embora tenham todos os riscos do mundo, embora possam cair em tentação, embora possam entrar numa vereda dessas perigosas, a gente espera que não, mas pode ser que estatisticamente algumas meninas caiam nisso, mas nós oferecemos algo que é muito mais eficaz, efetivo, e é o tratamento do coração.
né? Tudo começa com essa insatisfação, né? A menina que está ali perdida, ela olha o mundo, o mundo material, o mundo social, e tudo isso, né, toma conta do coração, a vaidade, né? Vaidade dos pensamentos. Nós vemos Salomão, né, falando tudo é vaidade. O mundo apresenta a vaidade como sendo uma forma de vida que preenche o coração, né? Estar no centro da roda das atenções, ter aquilo que quer, né? As músicas ensinam isso, né? A vaidade da aparência, a estética, tudo isso toma conta do coração dessas meninas. Quando elas não têm Deus, não têm a palavra de Deus, elas não são ensinadas, não têm um pilar que é o refúgio e fortaleza, elas não têm a palavra sustentando os seus corações, elas são como um saco vazio, que não para de pé. E quando surge, então, uma proposta de, olha, vamos testar isso aqui para ver, né, se isso aqui não vai ter um efeito gostoso, assim, que vai dar você qualidade de vida, você vai encontrar a sua felicidade, elas caem nessa armadilha com muita facilidade. Então, antes de todas essas observações, né, até do smartphone, é firmar a palavra de Deus no coração delas, né? Elas têm que aprender desde o começo. Aí a palavra de Deus, né? Provérbios capítulo 22, que fala, ensina a criança no caminho que deve andar. E quando for adulto não se desviará dele. Ele conhece a palavra. Então, esse é o fundamento. A criança, a adolescente tem que ter esse fundamento. Segundo, de fato, tem que evitar as fontes do mal, as brechas, onde o inimigo nos cerca e bebe ali da água e se fortalece para nos enfrentar. E o smartphone é um mecanismo. Mas eu não consigo tirar, né, da mão, mas tem que haver uma monitoria, tem que haver um acompanhamento, tem que saber o que está acontecendo ali, tem que orientar o que pode, o que não pode, tem que estar em cima, porque senão o lixo do mundo adentra. Então existe, primeiramente, você tem que permear o coração, fortalecer de dentro para fora, né? Depois você tem que impedir o que vem de fora para dentro do coração. E aí a Bíblia também nos alerta. Filipenses, né, no capítulo 4, ele vai nos dizer, lá, deixa eu ver aqui o texto, Filipenses capítulo 4, no versículo, acho que é o versículo 2, deixa eu ver aqui na minha Bíblia, Filipenses capítulo 4, então ele fala que tudo aquilo que versículo 8, né? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, a ideia de que, né, é como a gente ocupa o pensamento, é como a gente ocupa o nosso tempo, isso também define aquilo que nós somos, né? Define o nosso coração. Sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, diz a palavra de Deus. Então, a primeira coisa é fortalecer o coração, a outra é bloquear, né, aquilo que vem de fora, e também orientar em relação às próprias companhias, né? Isso tudo tem que ser feito pelos pais, né? São os pais que têm autoridade sobre os filhos, eles não podem abrir mão dessa autoridade. Tá bom, queridos, eu vou parar por aqui, porque o nosso tempo passou, mas essa era a primeira metade do livro Irreversible Change.